O barulho do vidro quebrando ecoou pelo restaurante. Camila sentiu o chão gelado contra os joelhos, as mãos tremendo ao ver o que acabara de acontecer. O assaltante gritou, o rosto coberto, a arma apontada para ela. O dinheiro. Agora. Ou, eu atiro! O restaurante estava congelado no medo. Clientes acuados, garçons escondidos, ninguém se movia. Até ele. O homem da mesa do canto levantou-se lentamente. Alto, imponente, com uma calma assustadora. Seu terno escuro contrastava com a confusão ao redor. Ele encarou o assaltante sem piscar. Você já teve um péssimo dia. Não torne ele pior. Bang! O som do tiro cortou o silêncio. O corpo dele caiu antes que Camila pudesse gritar. Seu coração parou. O homem que a defendeu estava no chão, ferido. Ela rastejou até ele, os olhos cheios de lágrimas. Quem era ele? Por que arriscou a vida por ela? E por que naquele momento, tudo dentro dela dizia que sua vida nunca mais seria a mesma? Comente. Você acha que o destino pode unir duas pessoas de formas inesperadas? O bistrô Saint Laurent cintilava sob os lustres de cristal naquela noite de sábado. Clara respirou fundo, ajeitando o avental preto sobre o vestido do uniforme pela 10ª vez. 6 meses como garçonete no restaurante mais elegante de São Paulo não haviam sido suficientes para acalmar seu nervosismo em noites como aquela. Mais champanhe para a mesa 12. Márcia, a gerente, ordenou passando apressada. E pelo amor de Deus, Clara, tente não derrubar nada hoje. Os Damasceno estão comemorando bodas de ouro. Clara assentiu, equilibrando a bandeja com taças de cristal. Seus sapatos de salto baixo, já gastos de tanto uso, ecoavam suavemente no piso de mármore italiano, enquanto navegava entre as mesas. Foi quando o viu. O homem ocupava a mesa mais discreta do salão, parcialmente escondida por uma majestosa coluna de mármore. Seu terno preto, que Clara podia jurar ser um Tom Ford original, gritava poder em cada costura perfeita. O relógio em seu pulso, um Patek Philippe que ela reconheceu de suas pesquisas sobre artigos de luxo, provavelmente custava mais que 5 anos de seu salário. Mas foram seus olhos que a capturaram, verdes como jade, intensos como uma tempestade, prestes a explodir. Ele ergueu sua taça de vinho tinto, um Chateau Lafite 1982, que ela havia servido minutos antes, os lábios curvados em um meio sorriso que fez seu estômago dar uma volta completa. Ele a observava. Não como os outros clientes. Ricos faziam, com aquele ar de superioridade entediada. Seu olhar era diferente, mais profundo, mais perigoso. Como se pudesse ver através de sua alma, como se conhecesse cada segredo que ela guardava. Clara, a voz estridente de Márcia cortou seus pensamentos. A mesa 15 está esperando há 10 minutos. O Sr. Mendes não gosta de esperar. Forçando-se a desviar os olhos do estranho misterioso, Clara dirigiu-se à mesa indicada. Mas podia sentir aquele olhar verde seguindo cada movimento seu, fazendo sua pele formigar com uma eletricidade inexplicável. Desculpe a demora, senhor. Ela começou, mas suas palavras foram interrompidas pelo som de vidro estilhaçando. O caos explodiu em questão de segundos. 3 homens encapuzados invadiram o salão, armas em punho. O primeiro chutou uma mesa, enviando pratos e taças ao chão em uma chuva de cacos. Todo mundo no chão. Agora! O pânico se espalhou como fogo em gasolina. Clientes gritavam, crianças choravam, garçons se jogavam atrás do balcão. Clara sentiu suas pernas fraquejarem, mas antes que pudesse se mover, dedos brutais agarraram seu braço. Você, a bonitinha do uniforme, o assaltante mais alto rosnou, seu hálito de cigarro fazendo seu estômago revirar. Vai nos levar até o cofre. Agora! Eu não tenho acesso. Ela gaguejou, terror puro correndo em suas veias. Só a gerência. Mentira! O homem pressionou o cano frio da arma contra sua têmpora. O metal gelado contra sua pele fez lágrimas brotarem em seus olhos. Anda logo! A garota está dizendo a verdade. A voz grave e controlada cortou o ar como uma lâmina de aço.
O homem da mesa do canto havia se levantado, seus movimentos fluidos como os de um predador. Sob as luzes do restaurante, Clara notou uma cicatriz fina cortando sua sobrancelha esquerda. Única imperfeição em um rosto que poderia ter sido esculpido em mármore. "Volta pro chão, playboy!" o bandido gritou, puxando Clara com mais força. "Ou a princesinha aqui vai ganhar um terceiro olho." Um sorriso perigoso curvou os lábios do desconhecido. Havia algo quase divertido em sua expressão, como se toda aquela situação fosse apenas um leve inconveniente em sua noite. "Você já cometeu 3 erros, ele falou, sua voz baixando uma oitava. Primeiro, escolheu o restaurante errado. Segundo, ameaçou a pessoa errada. Seus olhos verdes escureceram até parecerem quase negros. E terceiro, apontou essa arma para ela." O que aconteceu em seguida foi rápido demais para Clara processar completamente. O assaltante atirou. O estranho se moveu como um raio. Clara sentiu-se sendo empurrada para trás com força controlada, girando no ar como em uma dança mortal. Quando seu corpo atingiu o chão, estava protegida por músculos sólidos como aço. O cheiro da colônia dele, uma mistura cara de sândalo e algo mais selvagem, invadiu seus sentidos. Mas havia outro aroma se misturando agora, metálico e quente, que fez seu sangue gelar. Sangue. Meu Deus! Ela ofegou, vendo a mancha vermelha se espalhando pela camisa branca que provavelmente custava mais que seu aluguel. Você levou um tiro por mim." Ele sorriu, aquele mesmo sorriso perigoso de antes. Mas agora havia algo mais nele. Algo quase eterno que fez seu coração falhar uma batida. "Valeu cada segundo", ele murmurou, seus olhos verdes fixos nos dela com uma intensidade que tirou seu fôlego. "Você está segura agora. É só o que importa." Suas últimas palavras foram quase um sussurro, antes que seus olhos perdessem o foco e seu corpo pesado desabasse sobre ela. Sirenes começaram a soar ao longe. Clara ouviu gritos, passos correndo, ordens sendo dadas. Em algum lugar, Márcia gritava ao telefone, sua voz histérica cortando o caos. "Emergência, rápido!" O Luca Monteiro. Luca Monteiro levou um tiro. O nome atingiu Clara como um segundo disparo. Luca Monteiro. O bilionário que aparecia nas capas das revistas. O homem que comandava um império de tecnologia e inovação. O solteiro mais cobiçado do país. O empresário que diziam ter um coração de aço. E ele havia acabado de levar uma bala por ela. Por ela, Clara Santos. Garçonete. Estudante de psicologia nas horas vagas. Ninguém. Quando os paramédicos finalmente chegaram, precisaram praticamente arrancá-la de perto dele. Suas mãos estavam manchadas com o sangue dele, seu uniforme arruinado. Mas ela não conseguia se importar. Tudo o que conseguia ver eram aqueles olhos verdes, a forma como haviam brilhado quando ele a protegeu, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, como se ela valesse o sacrifício. "Senhorita!" Um dos paramédicos a chamou gentilmente. "Precisa nos deixar trabalhar." Clara se afastou mecanicamente, observando enquanto eles trabalhavam para estabilizá-lo. Seu coração parecia preso em um torno, apertando a cada segundo que passava. Foi quando a mão dele se moveu, procurando algo ou alguém. "Fique com ele", o paramédico mais velho ordenou, surpreendendo-a. "Ele está tentando lutar contra a inconsciência. Sua presença pode ajudar." Clara não precisou de outro incentivo. Ajoelhou-se ao lado da maca, pegando a mão dele, entre as suas. "Estou aqui", ela sussurrou. "Você vai ficar bem. Tem que ficar." Por um breve momento, seus olhos verdes se abriram novamente, focando nela com aquela intensidade devastadora. "Encontrei você", ele murmurou, quase inaudível, antes que a inconsciência finalmente o reclamasse. Clara sentiu lágrimas quentes escorrendo por seu rosto, enquanto a ambulância cortava a noite paulistana. Naquela noite, algo havia mudado para sempre. E ela sabia, no fundo de sua alma, que sua vida nunca mais seria a mesma. O hospital sírio-libanês nunca havia parecido tão intimidante.
Clara observava o movimento frenético de médicos e enfermeiras através das portas de vidro da UTI, seu coração ainda disparado com os eventos da noite anterior. Senhorita. Santos? A voz grave a fez se virar. Um homem alto, vestindo um terno italiano impecável, a observava com olhos calculistas por trás de óculos de aro fino. Sou Alexandre Mendes, advogado pessoal do Sr. Monteiro. Ele se apresentou, estendendo um cartão de visitas que provavelmente custava mais que sua mensalidade da faculdade. Precisamos conversar sobre o incidente. Clara sentiu seu estômago afundar. É claro que o Império Monteiro já estava se movendo para controlar os danos. Não quero dinheiro, ela declarou firmemente, surpreendendo a si mesma com a força em sua voz. Se é isso que veio oferecer... Um sorriso fino curvou os lábios do advogado. Interessante. É exatamente o que ele disse que você falaria. Ele? Mas... ele está em coma. Não mais, Alexandre respondeu, consultando seu Rolex discretamente. Acordou há 1 hora, e a primeira coisa que fez foi perguntar por você. O coração de Clara deu um salto mortal em seu peito. Ele está bem? Bem o suficiente para já estar aterrorizando a equipe médica. Uma nova voz respondeu. Uma mulher elegante se aproximou, seus saltos Louboutin ecoando no piso hospitalar. Seus cabelos negros estavam impecavelmente arrumados, e seu terninho... Chanel gritava poder. Sofia Monteiro. Ela se apresentou, estudando Clara com olhos astutos. Irmã do idiota que decidiu bancar o herói. Clara sentiu o rubor subir por seu pescoço. Eu sinto muito. Se ele não tivesse me protegido, ele estaria perfeitamente bem e eu não teria que reorganizar toda a agenda do mês. Sofia completou, mas havia um brilho divertido em seus olhos. Mas conhecendo meu irmão como conheço, ele não se arrependeu nem por um segundo. Antes que Clara pudesse responder, gritos vindos do quarto chamaram a atenção de todos. Eu não vou ficar mais 1 minuto nesta cama. A voz profunda e autoritária fez os pelos da nuca de Clara se arrepiarem. Mesmo ferido, Luca Monteiro parecia comandar todo o ambiente ao seu redor. Senhor Monteiro, por favor, uma enfermeira implorava. O senhor acabou de sair de uma cirurgia. E agora vou sair deste quarto, ele rosnou. Onde estão minhas roupas? Sofia revirou os olhos dramaticamente. Hora do show. Vem comigo, garota. Talvez você consiga fazer o que uma equipe inteira de médicos não conseguiu. Eu? Clara engasgou. Mas ele levou um tiro por você, Sofia a interrompeu, puxando-a pelo braço. O mínimo que pode fazer é impedi-lo de abrir os pontos por pura teimosia. Quando entraram no quarto, Clara sentiu o ar deixar seus pulmões. Luca estava sentado na beira da cama, seu torso nu expondo bandagens brancas e músculos definidos. Mesmo pálido e claramente em dor, ele emanava uma aura de poder que fazia o quarto parecer pequeno demais. Seus olhos verdes encontraram os dela imediatamente. Clara, ele murmurou, seu nome soando como uma carícia em sua voz rouca. Todo o caos no quarto pareceu congelar. A enfermeira exasperada, os médicos frustrados, até mesmo Sofia. Todos desapareceram quando seus olhares se conectaram. Você não deveria estar se mexendo, ela conseguiu dizer, sua voz mais firme do que se sentia. Um sorriso perigosamente charmoso curvou seus lábios. Vai me impedir, se precisar. As sobrancelhas dele se ergueram em diversão. E como pretende fazer? Isso! Clara deu um passo à frente, entrando completamente em seu espaço pessoal. O perfume dele, mesmo misturado com o cheiro de hospital, ainda fazia seu coração acelerar. Você levou um tiro por mim, ela falou suavemente. Me deve pelo menos a cortesia de não morrer por teimosia agora. Algo escureceu nos olhos dele. Não gosto de dever nada a ninguém. Ótimo, ela respondeu, surpreendendo a todos no quarto, incluindo a si mesma. Então fique na cama, recupere-se adequadamente, e ficaremos quites. Por um momento tenso, ninguém se moveu. Clara podia sentir o ar carregado de eletricidade entre eles, como antes de uma tempestade. Então, para choque geral,
Luca Monteiro, o homem que comandava um império com punho de ferro, riu. Você é diferente, ele declarou, recostando-se nos travesseiros com uma careta de dor que tentou disfarçar. Interessante. Sofia pigarreou dramaticamente. Bem, já que o show de teimosia acabou, podemos discutir assuntos práticos? Mas Luca não tirava os olhos de Clara. Como o quê? Como o fato de que sua salvadora aqui se recusa a aceitar qualquer compensação financeira, Alexandre informou, seu tom deixando clara sua desaprovação. É claro que se recusa, Luca respondeu, um sorriso conhecedor brincando em seus lábios. Ela não é esse tipo de pessoa. Clara sentiu seu rosto queimar. Como ele podia falar dela com tanta certeza depois de apenas um encontro dramático? Então sugiro uma alternativa. Sofia interviu, seus olhos brilhando com algo que fez Clara estremecer. Já que dinheiro não é uma opção, que tal um emprego? O quê? Clara e Luca falaram ao mesmo tempo. Seu assistente pessoal pediu demissão ontem. Sofia continuou, como se não tivesse sido interrompida. E você claramente precisa de alguém que não tenha medo de te enfrentar quando estiver sendo... você. Não, Luca declarou categoricamente. Absolutamente não. Por que não? Sofia provocou. Medo de quê, maninho? O olhar que Luca lançou para a irmã poderia ter congelado o inferno. Mas antes que pudesse responder, Clara deu um passo à frente. Eu aceito. Todas as cabeças se viraram para ela. O quê? E Luca perguntou pela primeira vez, parecendo verdadeiramente surpreso. Aceito o emprego, ela repetiu, erguendo o queixo em desafio. A menos que o todo-poderoso Luca Monteiro esteja com medo de uma simples garçonete. Os olhos dele escureceram. Perigosamente. Você não faz ideia onde está se metendo. Talvez, ela concordou, sustentando seu olhar. Mas você também não. Um sorriso lento e predatório curvou os lábios dele. Trato feito, então. Sofia bateu palmas alegremente. Perfeito. Alexandre, prepare os contratos. E você, maninho? Volta para a cama antes que eu chame a segurança. Mas Luca e Clara mal registraram a movimentação ao seu redor. Estavam presos em uma batalha silenciosa de olhares, eletricidade pura crepitando. Entre eles, Clara sabia que estava entrando em território perigoso. Trabalhar diretamente com Luca Monteiro seria como dançar com um predador, excitante, mortal e completamente viciante. Mas quando ele sorriu para ela daquela forma que fazia, seu mundo girar, soube que já estava perdida. O jogo estava apenas começando. A Torre Monteiro se erguia imponente contra o céu de São Paulo, suas paredes de vidro espelhado refletindo o nascer do sol. Clara respirou fundo, ajustando o blazer cinza que havia comprado especialmente para seu primeiro dia. 3 meses de aluguel gastos em uma única peça da Zara, mas ela precisava parecer profissional. Senhorita Santos, a recepcionista sorriu educadamente, estendendo um crachá elegante com seu nome. O Sr. Monteiro a aguarda no último andar. Clara sentiu seu coração acelerar. 2 semanas haviam se passado desde o incidente no hospital, desde que ela ousara desafiar o homem mais poderoso do país. Agora, aqui estava ela, prestes a começar seu primeiro dia como assistente pessoal de Luca Monteiro. O elevador privativo era todo espelhado, permitindo que ela checasse seu reflexo uma última vez. Seus cabelos castanhos estavam domados em um coque profissional. A maquiagem discreta realçava seus olhos cor de mel. Parecia adequada, até lembrar que estaria trabalhando ao lado de um homem que fazia ternos italianos parecerem pecaminosos. As portas se abriram diretamente no escritório dele. A primeira coisa que notou foi a vista. Toda São Paulo se estendia através das janelas do chão ao teto. A segunda foi o silêncio absoluto, quebrado apenas pelo som suave de seus saltos no piso de mármore negro. Está atrasada. A voz dele a fez congelar. Luca estava de costas para ela, observando a cidade lá embaixo. Mesmo assim, sua presença dominava todo o ambiente. São 7h55, ela respondeu, consultando seu relógio.
O horário combinado era 8 horas. E eu esperava que chegasse às 7h30. Ele se virou, seus olhos verdes a percorrendo dos pés à cabeça em uma avaliação lenta que fez sua pele formigar. Primeira lição: antecipe-se sempre. Clara ergueu o queixo sustentando seu olhar. Se queria que eu chegasse mais cedo, deveria ter especificado no contrato. Um sorriso perigoso curvou os lábios dele. Ainda desafiadora. Interessante. Ele se moveu em sua direção com a graça predatória que ela lembrava da noite do restaurante. O terno azul marinho sob medida não conseguia esconder totalmente o curativo que ainda cobria seu ferimento. Um lembrete constante do que ele havia feito por ela. Seu escritório é ali. Ele indicou uma porta de vidro à direita. Agenda, e-mails, ligações. Tudo passa por você primeiro. Nada chega até mim sem seu filtro. E como sei o que filtrar? Ele parou a centímetros dela, próximo o suficiente para ela sentir seu perfume. A mesma fragrância cara que a havia embriagado naquela noite. Aprenda rápido, ele murmurou, sua voz baixando uma oitava. Não costumo dar segundas chances. Então por que estou aqui? Ela devolveu antes que pudesse se conter. Por que me dar uma primeira chance? Os olhos dele escureceram perigosamente. Quer mesmo saber? Quero. Luca ergueu a mão, seus dedos roçando levemente a linha do maxilar dela, em uma carícia tão sutil que poderia ter imaginado. Porque você é a primeira pessoa em muito tempo que me olha nos olhos sem medo. Ele respondeu, sua voz um sussurro rouco. A primeira que me vê como homem, não como império. O coração de Clara trovejava em seu peito. A proximidade dele, o calor que emanava de seu corpo, o verde hipnótico de seus olhos, tudo conspirava para fazer sua cabeça girar. Senhor Monteiro, a voz de Alexandre cortou o momento como uma faca. A reunião com os acionistas começa em 10 minutos. Lucas se afastou tão rapidamente que Clara quase cambaleou com a súbita ausência de seu calor. Primeira tarefa, ele declarou, sua voz voltando ao tom profissional. Reorganize minha agenda da semana. Quero 2 horas livres todos os dias para a fisioterapia. Mas, senhor, Alexandre protestou, sua agenda está completamente. Clara vai dar um jeito. Luca o interrompeu, um sorriso conhecedor, brincando em seus lábios. Não vai? Era um desafio claro em seus olhos. Clara sentiu sua determinação crescer. É claro, ela respondeu suavemente. Mas vai me custar. As sobrancelhas dele se ergueram em diversão. Quanto? Informação, ela declarou, sustentando seu olhar. Quero saber por que realmente me contratou. A verdade desta vez. Um silêncio tenso se instalou no escritório. Alexandre parecia prestes a ter um ataque cardíaco, mas Luca sorria como um predador que acabou de encontrar uma presa particularmente interessante. Negociando com o chefe no primeiro dia? Ele provocou. Perigoso. Não mais perigoso que levar um tiro por uma estranha. Ela devolveu. O sorriso dele se ampliou. Touché. Tudo bem, senhorita Santos. Reorganize minha agenda e terá sua verdade. Clara observou enquanto ele saía para a reunião, seus movimentos ainda levemente rígidos devido ao ferimento. Alexandre lançou-lhe um olhar de aviso antes de seguir seu chefe. Sozinha no imenso escritório, ela finalmente permitiu-se soltar a respiração que nem percebera estar segurando. Onde eu vim parar? Murmurou para si mesma, dirigindo-se para sua nova mesa. O computador de última geração ligou instantaneamente, revelando uma agenda digital que fez seu estômago afundar. Reuniões, compromissos, conferências, cada minuto dos próximos 3 meses estava meticulosamente planejado. Impossível, uma voz feminina comentou atrás dela. Foi o que o último assistente disse antes de desistir. Clara se virou para encontrar Sofia Monteiro, elegante como sempre, em seu vestido Chanel vermelho. O que é impossível? Fazer meu irmão desacelerar, Sofia respondeu, sentando-se casualmente na beira da mesa. Ele trabalha como se estivesse tentando provar algo.
Sempre foi assim, desde que nossos pais morreram. Clara sentiu seu coração apertar. Quanto tempo? 10 anos, Sofia suspirou. O acidente mudou Luca completamente. Ele tinha apenas 28 anos quando assumiu o Império Monteiro. Desde então, é como se tivesse transformado seu coração em aço. Até aquela noite no restaurante. Clara completou suavemente. Os olhos de Sofia brilharam com algo que parecia conhecimento ancestral. Exatamente. Pela primeira vez em uma década, meu irmão agiu por impulso. Colocou a vida em risco por alguém. Por quê? Isso. Sofia sorriu misteriosamente. É algo que só ele pode te dizer. Mas um conselho? Não subestime o efeito que você tem sobre ele. Antes que Clara pudesse processar aquelas palavras, Sofia já estava na porta. Ah, e Clara? Ela chamou por cima do ombro. A chave para reorganizar a agenda dele? Está no arquivo marcado como contingência. Boa sorte. As próximas horas foram um turbilhão de descobertas. Clara mergulhou nos sistemas da empresa, aprendendo rapidamente como navegar pelo Império Monteiro. O arquivo de contingência revelou-se uma mina de ouro. Planos alternativos para cada situação possível. Quando Luca retornou da reunião, 4 horas depois, ela estava pronta. Sua nova agenda, ela anunciou, estendendo um tablet com o cronograma atualizado. 2 horas livres todos os dias, sem comprometer nenhum compromisso crucial. Ele estudou as alterações em silêncio, sua expressão ilegível. Clara sentiu seu coração acelerar a cada segundo que passava. Como? Ele finalmente perguntou. Realoquei as reuniões menos urgentes para a videoconferência. Ela explicou. Condensei alguns compromissos que tinham sinergia e... Não. Ele a interrompeu. Seus olhos verdes fixos nela, com aquela intensidade devastadora. Como você conseguiu? Acessar o arquivo de contingência está protegido com senha de nível máximo. Um sorriso satisfeito curvou os lábios dela. Talvez eu não seja a única pessoa nesta sala que precisa aprender sobre segundas chances. Por um momento, Luca apenas a encarou. Então, para sua completa surpresa, ele riu. Uma risada genuína que transformou seu rosto completamente. Sofia te ajudou. Ele deduziu. Ela pode ter dado uma dica, Clara admitiu. Mas o trabalho foi meu. Agora, ela se aproximou, entrando deliberadamente em seu espaço pessoal. Acho que me deve uma verdade. O sorriso dele se tornou predatório. Deve mesmo saber? Quero. Ela respondeu, surpresa com sua própria ousadia. Luca reduziu ainda mais a distância entre eles, até que Clara precisou inclinar a cabeça para manter o contato visual. A verdade, senhorita Santos, ele murmurou, sua voz baixa e perigosa, é que desde o momento em que a vi naquele restaurante, soube que você seria minha ruína. O ar entre eles ficou carregado de eletricidade. Clara podia sentir o calor emanando do corpo dele, o perfume inebriante que fazia sua cabeça girar. Sua ruína? Ela conseguiu sussurrar. Minha salvação, ele corrigiu, seus dedos roçando levemente o rosto dela. Minha tentação, O interfone tocou, fazendo-os saltar para longe um do outro como adolescentes pegos no flagra. Senhor Monteiro? A voz da recepcionista soou profissional. Sua noiva está subindo. Clara sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Noiva? O rosto de Luca se fechou completamente, aquela máscara de aço voltando ao lugar. Mais uma coisa que precisa saber sobre este trabalho, ele falou, sua voz agora fria como gelo. Minha vida pessoal não é da sua conta. As palavras a atingiram como bofetadas. Clara endireitou a postura, erguendo o queixo em desafio. Claro, senhor, ela respondeu formalmente. Afinal, sou apenas sua assistente. Mas quando se virou para sair, sentiu os dedos dele agarrarem seu pulso. Clara, ele chamou, sua voz agora quase suplicante. Não é o que você está pensando. Não estou pensando nada.
Ela mentiu, puxando seu braço. Como disse, sua vida pessoal não é da minha conta. As portas do elevador se abriram, revelando uma loira deslumbrante em um vestido vermelho que parecia pintado em seu corpo. Luca, querido, ela exclamou, ignorando completamente a presença de Clara. Precisamos discutir os detalhes do nosso anúncio de noivado. Clara sentiu seu mundo girar. Sem olhar para trás, dirigiu-se ao seu escritório, fechando a porta de vidro com mais força que o necessário. Apenas quando estava segura em sua mesa, permitiu que a primeira lágrima caísse. Que diabos estava fazendo ali? São Paulo brilhava como um mar de estrelas através das janelas da Torre Monteiro. Era quase meia-noite, e Clara ainda estava debruçada sobre relatórios financeiros, tentando encontrar um erro que estava fazendo Luca perder a paciência há horas. Tem que estar aqui, ela murmurou para si mesma, esfregando os olhos cansados. Você deveria ir para casa. A voz dele a sobressaltou. Luca estava parado na porta de seu escritório, o paletó descartado, as mangas da camisa branca dobradas até os cotovelos. Seu ferimento já havia cicatrizado o suficiente para dispensar os curativos, mas às vezes ela o pegava tocando o local, distraidamente. Não sem resolver isso, ela respondeu, voltando sua atenção para a tela. Sei que tem algo errado nesses números. Ele se aproximou, seu perfume familiar invadindo seus sentidos já prejudicados pelo cansaço. Fazia uma semana desde o incidente com sua noiva, Valentina, a modelo internacional que aparentemente estava destinada a se tornar a próxima senhora Monteiro. Deixa eu ver, ele murmurou, inclinando-se sobre ela para alcançar o mouse. Clara prendeu a respiração. Ele estava próximo demais, o calor de seu corpo irradiando através do tecido fino de sua camisa. Se virasse o rosto alguns centímetros... Aqui. Ele apontou para uma linha de números. O erro está na fórmula. Mas Clara mal registrou suas palavras. Estava hipnotizada pela forma como sua mão se movia sobre o mouse, como seus dedos longos digitavam comandos com precisão estudada, mãos que haviam tocado seu rosto com tanta delicadeza naquela noite no hospital. Clara, ela ergueu os olhos, apenas para encontrar seu rosto perigosamente próximo. Os olhos dele, normalmente tão controlados, agora queimavam com algo primitivo, que fez seu coração disparar. Você não deveria me olhar assim. Ele murmurou, sua voz rouca. Assim como? Como se quisesse que eu quebrasse todas as regras. O ar entre eles ficou carregado de eletricidade. Clara sabia que deveria se afastar, manter a distância profissional que havia tentado estabelecer desde que descobrira sobre Valentina. Mas, então ele se moveu e de repente estava ajoelhado ao lado de sua cadeira, seus olhos verdes fixos nos dela com uma intensidade que tirava seu fôlego. Me diz para parar. Ele pediu, sua mão subindo para tocar seu rosto. Me diz que não sente, e isso também. Você tem uma noiva. Ela sussurrou, mas suas palavras soaram fracas até para seus próprios ouvidos. Um sorriso amargo curvou seus lábios. Um arranjo comercial. O preço de uma fusão que meu pai negociou antes de morrer. E você vai cumprir? Deveria. Ele respondeu honestamente. É o sensato, o esperado, o que todos querem que eu faça. E o que você quer? Os olhos dele escureceram perigosamente. Você sabe o que eu quero. Clara sentiu seu coração falhar uma batida. Me diz. Foi como se algo dentro dele quebrasse. Em um movimento fluido, ele a puxou da cadeira, pressionando-a contra a parede de vidro. São Paulo inteira se estendia abaixo deles, mas Clara só conseguia ver o verde hipnótico de seus olhos. Quero você, ele confessou, sua voz baixa e intensa. Desde o primeiro momento, desde que te vi naquele restaurante, sorrindo mesmo depois, de horas em pé, tratando cada cliente com gentileza mesmo quando não mereciam. Suas mãos deslizaram por sua cintura, provocando arrepios por todo o seu corpo. Quando aquele homem apontou a arma para você, ele continuou. Não pensei. Pela primeira vez na vida, agi por instinto. E sabe o que é mais assustador? Clara mal conseguia respirar. O quê?
Faria tudo de novo, ele declarou. Levaria 1000 tiros se significasse te manter segura. Luca, ela sussurrou, seu nome escapando como uma prece. Foi tudo que ele precisava ouvir. Seus lábios encontraram os dela com uma urgência que fez o mundo desaparecer. O beijo não tinha nada de gentil. Era puro fogo, desejo reprimido explodindo, entre eles como uma tempestade. Clara enterrou os dedos em seus cabelos, sentindo-o gemer contra sua boca. As mãos dele apertaram sua cintura, puxando-a para mais perto, até que cada centímetro de seus corpos se tocasse. Quando sua língua encontrou a dela, foi como se algo explodisse em seu peito. Cada terminal nervoso de seu corpo estava vivo, hipersensível, gritando por mais. Clara, ele murmurou entre beijos, sua voz rouca de desejo. Minha Clara. O som de seu nome naquele tom fez algo dentro dela derreter. Suas mãos deslizaram por seu peito largo, sentindo seu coração martelar sob seus dedos. Foi quando sentiu a cicatriz. A realidade a atingiu como um balde de água fria. A cicatriz do tiro. O tiro que ele levou por ela. A noiva. O império. Todas as razões pelas quais isso era errado. Não. Ela ofegou, empurrando-o levemente. Não podemos... Clara. Ele tentou alcançá-la, mas ela se esquivou. Isso é loucura, ela declarou, suas costas pressionadas contra a parede oposta. Você vai se casar. Tem responsabilidades, uma empresa para dirigir. Ao diabo com tudo isso. Ele rosnou, sua voz carregada de frustração. Você acha que me importo com fusões e arranjos quando tudo o que consigo pensar é em você? Deveria se importar. Ela devolveu, lágrimas queimando seus olhos. Quem você é, Luca? O CEO, o herdeiro, o homem que transformou o coração em aço para não sentir. Até você. Ele completou suavemente, reduzindo a distância entre eles novamente. Você derreteu todo o meu aço, Clara. E agora não sei mais como viver sem esse fogo. O coração dela doía com cada batida. Não posso, ela sussurrou. Não posso ser a outra, a assistente que seduziu o chefe. Você é muito mais... Que isso? Ele declarou ferozmente. É a mulher que me fez sentir vivo pela primeira vez em 10 anos. A única que vê através de todas as minhas máscaras. Suas mãos encontraram seu rosto novamente, seus polegares secando lágrimas que ela nem percebera estar derramando. Me dá uma chance, ele pediu, sua voz mais vulnerável do que ela jamais ouvira. Uma chance de provar que isso é real, que vale a pena lutar por nós. Clara fechou os olhos, sentindo seu coração travar uma batalha feroz com sua razão. Valentina, termino tudo amanhã, ele respondeu sem hesitar. Ao inferno com a fusão. Encontrarei outro jeito. Não posso deixar você sacrificar tudo por mim. Ela protestou fracamente. Um sorriso suave curvou seus lábios. Não é sacrifício quando o prêmio é você. Então ele a beijou novamente, e desta vez foi diferente. Não havia urgência desesperada, apenas ternura infinita, como se estivesse selando uma promessa com seus lábios. Quando se separaram, Clara sabia que estava perdida, porque algumas vezes o coração escolhe por nós muito antes de nossa mente aceitar a decisão. E seu coração já pertencia a Luca Monteiro desde o momento em que ele levou aquele tiro por ela. A primeira foto apareceu às 6 da manhã. Clara estava parada em frente à banca de jornal, seu sangue gelando ao ver a manchete do maior tabloide do país. Herdeiro Monteiro, flagrado em momento íntimo com assistente. A imagem, tirada através das janelas de vidro da Torre Monteiro, mostrava claramente o beijo. O ângulo fazia parecer ainda mais escandaloso. Ela pressionada contra a parede, as mãos dele em sua cintura, a paixão evidente em cada linha de seus corpos. Seu celular não parava de vibrar. Dezenas de notificações, mensagens, chamadas, perdidas. O mundo inteiro parecia ter explodido em questão de horas.
Senhorita Santos. A voz de Alexandre a fez-se virar. O advogado estava parado ao lado de uma Mercedes preta, sua expressão mais séria que o normal. O Sr. Monteiro solicita sua presença imediatamente. Clara engoliu em seco, entrando no carro com pernas trêmulas. Durante todo o trajeto, Alexandre manteve os olhos fixos em seu tablet, provavelmente gerenciando a crise que ela havia ajudado a criar. A Torre Monteiro estava sitiada por fotógrafos e repórteres. O carro entrou pela garagem privativa, evitando o caos da entrada principal. Por aqui, Alexandre a guiou para um elevador de serviço. O Sr. Monteiro está na sala de crise. Quando as portas se abriram, Clara foi atingida por uma onda de vozes exaltadas. Precisamos de um comunicado oficial. As ações já caíram 3%. A família Valentini está furiosa. Luca estava no centro do furacão, sua postura rígida enquanto absorvia informações de uma dezena de executivos. Quando seus olhos encontraram os dela, algo mudou em sua expressão. Todos fora, ele ordenou, sua voz cortando o caos como uma lâmina. Agora, a sala se esvaziou rapidamente, deixando apenas os dois. Por um momento tenso, ninguém se moveu. Me desculpe. Clara finalmente quebrou o silêncio. Eu deveria ter sido mais cuidadosa, mais profissional. Não. Ele a interrompeu, atravessando a sala em passadas largas. Não se atreva a se desculpar por ontem à noite. Quando chegou até ela, suas mãos encontraram seu rosto com uma delicadeza que contradizia a tempestade em seus olhos. Você está bem? Ele perguntou suavemente. Clara quase riu da ironia. Ele estava prestes a perder milhões. Sua reputação estava em frangalhos. E ainda assim sua primeira preocupação era com ela. Eu? Luca, é sua vida que está desmoronando. Os jornais, as ações, sua noiva. Ex-noiva, ele corrigiu. Um sorriso satisfeito curvando seus lábios. Liguei para ela às 5h da manhã, assim que vi as fotos. O noivado está oficialmente cancelado. O coração de Clara falhou uma batida. O quê? Mas a fusão... Ao inferno com a fusão, ele declarou, puxando-a para mais perto. Já disse ontem, você vale mais que qualquer negócio. Mas sua empresa... Encontraremos outro caminho. Ele a interrompeu com um beijo suave. Sempre há outro caminho. O som da porta se abrindo os separou. Sofia entrou como um furacão, seus saltos Louboutin marcando um ritmo furioso no piso. Você é louco, ela declarou, jogando mais jornais sobre a mesa. Completamente insano. Bom dia para você também, maninha. Luca respondeu calmamente, mantendo Clara próxima com um braço em sua cintura. Os Valentini estão ameaçando processar. Sofia continuou. A imprensa está tendo um dia de campo. Metade do conselho está em pânico. E? O tom despreocupado dele fez Sofia parar, finalmente olhando, realmente olhando para o irmão. Meu Deus, ela murmurou, um sorriso lento se formando em seu rosto. Você está feliz? Luca riu, o som reverberando por seu peito. Como um adolescente, pegando detenção por beijar a garota mais bonita da escola. Clara sentiu seu rosto queimar, mas Sofia apenas revirou os olhos dramaticamente. Ótimo. Meu irmão bilionário decidiu virar protagonista de comédia romântica. Ela suspirou, mas havia um brilho divertido em seus olhos. Pelo menos me diz que tem um plano. Sempre tenho um plano. Ele respondeu, sua voz ficando séria. Alexandre? O advogado entrou imediatamente, como se estivesse esperando o chamado. Os documentos? Aqui, senhor. Alexandre estendeu uma pasta preta. Tudo pronto, como solicitado às 5h30. Luca pegou a pasta, mas não a abriu. Em vez disso, virou-se para... Clara, antes de mostrar isso, preciso que entenda uma coisa. Ele falou, sua voz grave. O que vou fazer agora vai mudar tudo. A empresa, minha vida, seu futuro, tudo. Clara sentiu seu coração acelerar. Luca, preciso saber. Ele continuou.
seus olhos verdes queimando nos dela. Preciso saber se está comigo nessa, porque, uma vez que abra esta pasta, não há volta. O silêncio na sala era ensurdecedor. Sofia e Alexandre observavam a cena como espectadores de uma partida de tênis particularmente tensa. Clara olhou para o homem à sua frente, o poderoso CEO que havia transformado seu coração em aço para sobreviver, mas que agora estava disposto a arriscar tudo por ela. "Estou com você", ela declarou, surpresa com a firmeza em sua própria voz. "Não importa o que tenha nessa pasta." O sorriso que iluminou o rosto dele fez seu coração derreter. "Senhorita Santos", ele falou formalmente, abrindo a pasta. "Como se sente sobre ser acionista majoritária da Monteiro Tech?" Clara piscou, certa de que havia ouvido errado. "O quê?" "Tecnicamente, você agora possui 30% das ações da empresa", ele explicou, mostrando os documentos. "Os outros 30% continuam comigo, 20% com Sofia e os 20% restantes pulverizados na bolsa." Você está me dando parte da sua empresa?" Ela perguntou atordoada. "Estou garantindo que ninguém possa usar nosso relacionamento contra nós", ele corrigiu. "Como acionista majoritária, você tem tanto poder quanto eu. Não é mais minha assistente, é minha parceira, em todos os sentidos." Sofia assobiou baixinho. "Brilhante. O conselho não pode reclamar de conflito de interesses, se ela literalmente possui a empresa. E os Valentini não podem ameaçar processo por quebra de contrato", Alexandre completou. "Já que, tecnicamente, a fusão agora depende da aprovação da senhorita Santos." Clara sentia a cabeça girar. Em menos de 24 horas, havia passado de assistente para dona de uma das maiores empresas do país. "Isso é loucura", ela murmurou. "É genial." Luca corrigiu, puxando-a para seus braços. "E antes que proteste, não é um presente. É uma aposta no nosso futuro, juntos." Então ele a beijou, ali mesmo, na frente de sua irmã e seu advogado, não se importando que mais fotos pudessem surgir. Porque algumas vezes, o escândalo perfeito é exatamente o que precisamos para começar nossa própria história. O salão de reuniões do Hotel Four Seasons estava lotado. Conselheiros, acionistas e executivos da Monteiro Tech se aglomeravam em seus ternos caros, murmurando entre si enquanto esperavam o início da assembleia extraordinária. Clara ajustou o blazer Armani preto, presente de Sofia, que havia insistido em uma transformação completa para sua primeira aparição oficial como acionista majoritária. Suas mãos tremiam levemente enquanto organizava os documentos à sua frente. "Nervosa?" A voz suave de Luca sussurrou em seu ouvido, enviando arrepios por sua espinha. "Aterrorizada", ela admitiu, virando-se para encará-lo. Mesmo após 2 semanas, ainda tirava seu fôlego vê-lo assim, impecável em seu terno italiano, aqueles olhos verdes que pareciam ver através de sua alma. A mídia ainda estava tendo um dia de campo com seu romance, mas as fotos vazadas haviam se tornado apenas uma nota de rodapé, depois que Luca anunciou a transferência das ações. "Não precisa estar", ele assegurou, seus dedos roçando discretamente, os dela por sob a mesa. "Você nasceu para isso." Antes que pudesse responder, as portas se abriram violentamente. Valentina Ferraz entrou como uma tempestade de Chanel e fúria, seguida por seu pai, Rodrigo Ferraz, dono do maior conglomerado de mídia do país. "Isso é um absurdo", Valentina declarou, jogando uma pasta na mesa. "Exijo uma investigação completa sobre essa farsa." Clara sentiu Luca tensar ao seu lado, mas foi Sofia quem respondeu primeiro. "Cuidado com suas palavras, querida." Ela alertou suavemente, mas seus olhos brilhavam perigosamente. "Difamação é crime." "Difamação?" Valentina riu histericamente. "Vocês realmente esperam que acreditemos que essa garçonete é qualificada para comandar um império?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara podia sentir todos os olhares sobre ela, alguns curiosos, outros claramente hostis. Foi quando algo dentro dela mudou. Lentamente, deliberadamente, ela se levantou.
O salto Louboutin a colocava na mesma altura que Valentina, permitindo que a encarasse nos olhos. Senhorita Ferraz, ela começou, sua voz calma, mas carregada de aço. Permita-me esclarecer algumas coisas. Seus dedos deslizaram sobre a pasta à sua frente, retirando um documento específico. Primeiro, tenho graduação em administração pela USP, com especialização em gestão de inovação. O trabalho de garçonete foi para pagar meus estudos, algo que talvez você não compreenda. Murmúrios surpresos percorreram a sala. Até Luca parecia levemente chocado. Ela nunca havia mencionado sua formação antes. Segundo, ela continuou, passando para outro documento. Nos últimos 15 dias, estudei cada relatório, cada projeto, cada número desta empresa, e encontrei algo interessante. Os olhos de Rodrigo Ferraz se estreitaram. O que está insinuando? A fusão proposta com o Grupo Ferraz. Clara respondeu, sua voz afiada como navalha. Os números não fecham. As projeções foram manipuladas, e tenho provas. O rosto de Valentina perdeu toda a cor. Seu pai deu um passo à frente, ameaçador. Você não sabe com quem está mexendo, menina. Não, Luca interviu, sua voz carregada de autoridade. Você não sabe com quem está mexendo. Ele se levantou, colocando-se ao lado de Clara. O movimento foi sutil, mas a mensagem era clara. Eles eram uma frente unida. Clara descobriu em 2 semanas o que nossos auditores não viram em meses. Ele continuou. A fusão não era um acordo comercial, era uma tentativa de takeover hostil. Caos explodiu na sala. Conselheiros gritavam. Acionistas exigiam explicações. No meio da confusão, Clara sentia apenas a presença sólida de Luca ao seu lado, seu calor lhe dando força. Chega! A voz de Sofia cortou o tumulto. Ela se levantou graciosamente, um sorriso perigoso em seus lábios vermelhos. A Polícia Federal já foi notificada, ela informou casualmente. Sugiro que saiam enquanto ainda podem fazer isso dignamente. Valentina parecia prestes a explodir, mas seu pai a puxou pelo braço. No caminho para a porta, ela se virou Umani. Última vez. Isso não acabou. Ela sibilou. Pelo contrário, Clara respondeu suavemente. Acabou no momento em que subestimou a garçonete. Quando as portas se fecharam atrás dos Ferraz, a sala irrompeu em aplausos. Conselheiros que minutos antes a olhavam com desconfiança, agora se aproximavam para parabenizá-la. Como? Luca sussurrou em seu ouvido enquanto cumprimentavam as pessoas. Como descobriu? Clara sorriu, lembrando das noites em claro estudando. Documentos. Lembra quando disse que eu nasci para isso? Talvez estivesse certo. Os olhos dele brilharam com algo além de orgulho. Havia desejo ali, puro e primitivo. Jantar hoje? Ele murmurou, sua voz rouca fazendo seu corpo inteiro estremecer. Para comemorar? Sua casa. Ela respondeu no mesmo tom. Não quero mais. Fotógrafos nos seguindo. O sorriso dele prometia muito mais que jantar. Horas depois, quando finalmente conseguiram escapar das reuniões e telefonemas, Clara se viu novamente no escritório de Luca. A cidade brilhava lá embaixo, mas seus olhos estavam fixos no homem à sua frente. Você foi incrível hoje, ele declarou, servindo 2 taças de champanhe. Feroz, brilhante, sexy como um inferno. Clara riu aceitando a taça. Está dizendo que poder é afrodisíaco, Sr. Monteiro? Estou dizendo. Ele colocou sua taça de lado, puxando-a para seus braços, que ver você comandar aquela sala foi a coisa mais excitante que já presenciei. O beijo que se seguiu foi puro fogo. Clara sentiu suas costas pressionarem contra a janela, o vidro frio contrastando com o calor do corpo dele. Luca. Ela ofegou quando seus lábios desceram por seu pescoço. Alguém pode... Deixa que vejam, ele murmurou contra sua pele. Deixa que saibam que você é minha, em todos os sentidos. O desejo em sua voz fez suas pernas fraquejarem.
Mas antes que pudessem se perder completamente um no outro, o celular dela tocou. Era Sofia. "Liga a TV", foi tudo que ela disse. Agora. Com mãos trêmulas, Clara alcançou o controle. A tela gigante na parede do escritório se acendeu, revelando o rosto de Valentina em uma entrevista ao vivo. "Tenho provas", ela declarava, lágrimas falsas em seus olhos. Provas de que Clara Santos e Luca Monteiro planejaram tudo desde o início. O assalto ao restaurante, o tiro, tudo foi encenado. O sangue de Clara gelou. Ao seu lado, Luca ficou completamente imóvel. A guerra, aparentemente, estava apenas começando. O dossiê caiu sobre a mesa de vidro com um baque surdo. Clara encarava as fotos espalhadas, seu coração congelando a cada nova revelação. Ela no restaurante, semanas antes do assalto, conversando com um homem que agora ela reconhecia, um dos assaltantes. "Não", ela sussurrou, sua voz tremendo. Isso não é possível." Luca permanecia em silêncio, sua postura rígida enquanto observava a cidade através das janelas do escritório. Mesmo de costas, ela podia sentir a tensão emanando dele em ondas. "Me explica", ele finalmente falou, sua voz controlada demais. "Me explica como Valentina tem fotos suas com um dos homens que tentaram me matar." Clara sentiu lágrimas queimarem seus olhos. "Ele era cliente regular", ela explicou desesperada. "Vinha sempre nas quintas-feiras, sentava no mesmo lugar e conversava com você, como todos os clientes", ela protestou, levantando-se. "Luca, olha pra mim. Você não pode realmente acreditar." Ele se virou e a dor em seus olhos verdes a atingiu como um soco no estômago. "O que devo acreditar, Clara?" Ele perguntou suavemente. "Que é coincidência? Que no exato momento em que Valentina precisava me afastar da empresa, eu acabei levando um tiro salvando alguém que..." Ele parou, passando as mãos pelos cabelos em frustração. "Que o quê?" ela desafiou, sua própria dor se transformando em raiva. "Alguém que te seduziu? Que planejou tudo? É isso que acha de mim?" "Não sei o que pensar", ele explodiu, sua máscara de controle finalmente quebrando. "Sei que te amo mais que minha própria vida. Sei que a ideia de você ter planejado aquilo me mata por dentro. Mas esses documentos são fabricados", uma nova voz interrompeu. Sofia entrou no escritório como uma tempestade em Givenchy, jogando seu próprio arquivo na mesa. "Acabei de receber os resultados da perícia", ela continuou, ignorando a tensão palpável entre o casal. "As fotos foram manipuladas. Bem manipuladas, admito, mas ainda assim falsas." Clara sentiu suas pernas fraquejarem com o alívio. Luca fechou os olhos, soltando uma respiração que parecia estar segurando há horas. "Mas tem mais", Sofia acrescentou, seu tom ficando sério. "Descobrimos quem realmente planejou o assalto. E vocês não vão acreditar." Ela deslizou mais uma foto pela mesa. Clara ofegou ao reconhecer o rosto. Rodrigo Ferraz, pai de Valentina, em uma reunião secreta com os assaltantes, 2 semanas antes do incidente. "O tiro não era para você", Sofia explicou, olhando para o irmão. Era para ela. O sangue de Luca drenou de seu rosto. "O quê?" "Eles sabiam que você estava no restaurante naquela noite", Sofia continuou. "Sabiam seu histórico de heroísmo impulsivo. O plano era fazer você se machucar salvando alguém, ficar vulnerável enquanto se recuperava para Valentina poder assumir o controle através do noivado", Clara completou, a realização a atingindo como um raio. "Mas algo deu errado." "Você", Luca murmurou, finalmente se movendo para perto dela. "Você deu errado nos planos deles, porque ao invés de apenas me ferir, você se apaixonou." Sofia terminou com um sorriso satisfeito. "E agora eles estão desesperados, tentando destruir vocês antes que possamos expor a verdade." Clara sentiu as mãos de Luca em seu rosto, forçando-a a encará-lo.
Havia tanta dor em seus olhos que seu coração doía. Me perdoa, ele pediu, sua voz rouca de emoção, por duvidar, por sequer pensar. Ela o silenciou com um beijo. Não havia raiva nele, apenas alívio e amor, e a certeza de que haviam sobrevivido a mais uma tempestade. Senhor Monteiro. Alexandre entrou apressadamente no escritório. A polícia acabou de prender Rodrigo Ferraz. Valentina está dando uma coletiva de imprensa, atacando a empresa. Deixa ela falar, Luca declarou, ainda segurando Clara em seus braços. Temos todas as provas de que precisamos. E o que fazemos agora? Clara perguntou suavemente. O sorriso dele era puro aço. Agora? Agora mostramos a eles porque ninguém mexe com a família Monteiro. Família? Ela ergueu uma sobrancelha. Lucas se afastou apenas o suficiente para se ajoelhar diante dela, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. O escritório inteiro congelou. Ia fazer isso de forma mais romântica. Ele admitiu, abrindo a caixa, para revelar um anel de diamante que fez Sofia soltar um gritinho nada característico. Mas depois de quase te perder 2 vezes, não quero esperar mais um segundo. Clara sentia seu coração martelando contra as costelas. Luca, casa comigo, ele pediu, seus olhos verdes transbordando de amor. Não pelo império, não pelo poder, mas porque somos mais fortes juntos, porque te amo mais que tudo nessa vida. O sim dela foi interrompido por seus lábios nos dela. Sofia aplaudia. Alexandre tentava disfarçar um sorriso, e lá fora, através das janelas da Torre Monteiro, o sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu em tons de ouro e promessa. Mais tarde, quando estavam sozinhos em sua cobertura, Clara traçava padrões preguiçosos no peito nu de Luca, enquanto ele brincava com o anel em seu dedo. No que está pensando? Ela perguntou, notando seu olhar distante. Em como quase perdi, tudo por orgulho. Ele respondeu honestamente. Em como deixei Valentina plantar dúvidas sobre a única certeza que tenho na vida. E qual é? Ele sorriu. Aquele sorriso que ainda fazia seu coração falhar uma batida. Que você é o destino, que eu não sabia que estava procurando. Clara sentiu lágrimas nos olhos. Para um homem com coração de aço, você pode ser incrivelmente romântico. Só com você, ele murmurou, puxando-a para mais perto. Só você tem o poder de derreter meu aço. O beijo que se seguiu foi uma promessa. De amor, de confiança, de um futuro que ninguém poderia roubar deles. Porque algumas vezes é preciso passar pelo fogo para fortalecer o aço do coração. O Copacabana Palace resplandecia sob o céu estrelado do Rio de Janeiro. Clara ajustou o vestido vermelho Valentino, outro presente de Sofia, enquanto observava os convidados chegando para o evento mais aguardado do ano empresarial. O anúncio do novo projeto internacional da Monteiro Tech. Pronta? Lucas sussurrou em seu ouvido, seus dedos entrelaçando-se nos dela. Ela sorriu, sentindo o peso confortável do anel de noivado em sua mão esquerda. Nascemos prontos, lembra? O sorriso dele era puro orgulho. 3 meses haviam se passado desde a prisão de Rodrigo Ferraz. 3 meses de manchetes, especulações e uma guerra silenciosa nos bastidores do poder. Mas esta noite mudaria tudo. Eles chegaram. Sofia anunciou discretamente, aproximando-se do casal. Valentina trouxe reforços. Como se suas palavras fossem um sinal, as portas do salão se abriram dramaticamente. Valentina entrou como uma visão em dourado, acompanhada por um homem que fez o sangue de Clara gelar. Marcos Cavalcante. Luca murmurou, sua mão apertando a dela levemente. CEO do maior banco da América Latina. E, aparentemente, o novo aliado dela. Clara observou o casal atravessar o salão como reis em sua corte. Os cochichos o seguiam como uma onda. Todos sabiam que esta noite seria mais que um simples anúncio corporativo. Era a última batalha. Luca, querido, Valentina cumprimentou com falsa doçura. Que evento! Charmoso!
embora um pouco menos glamuroso que nossos antigos planos de fusão. Valentina, ele respondeu friamente. Vejo que encontrou consolo rapidamente. Marcos sorriu, mas o sorriso não alcançava seus olhos. Quando uma porta se fecha, outra se abre, Clara completou, dando um passo à frente. Mas algumas portas deveriam permanecer trancadas. Os olhos de Valentina faiscaram. Ainda brincando de empresária, querida, que adorável. Na verdade, Sofia interviu com um sorriso afiado. Minha futura cunhada tem um anúncio muito interessante para fazer. Não é, Clara? Era o sinal que estavam esperando. Clara sentiu Luca apertar sua mão uma última vez antes de se dirigir ao palco. O salão inteiro silenciou quando ela pegou o microfone. Boa noite a todos. Ela começou, sua voz firme e clara. Estamos aqui para anunciar o maior projeto da história da Monteiro Tech. Uma revolução que mudará o mercado para sempre. As luzes se apagaram e imagens começaram a ser projetadas nas paredes. Plantas, blueprints, projeções financeiras. O trabalho de meses condensado em minutos de apresentação. Mas antes, ela continuou, seus olhos encontrando os de Valentina na plateia. Tenho outro anúncio a fazer. Um novo slide apareceu. O sangue deixou o rosto de Valentina quando ela reconheceu os documentos. Acabamos de adquirir o controle majoritário do Banco Cavalcante, Clara declarou, permitindo que um sorriso surgisse em seus lábios. Uma compra hostil, facilitada por informações privilegiadas sobre irregularidades na gestão. Marcos deu um passo à frente, sua face contorcida de fúria. Isso é impossível. Você não tem recursos. Ela não. Luca o interrompeu, subindo ao palco para ficar ao lado de Clara. Mas eu tenho. E sabe o que mais tenho? Todas as provas das suas negociações ilegais com Rodrigo Ferraz. O caos explodiu no salão. Valentina cambaleou, seu rosto uma máscara de horror quando percebeu que seu último plano de vingança havia se voltado contra ela. Como? Ela sussurrou quando Clara desceu do palco, aproximando-se dela. Você me ensinou bem, Clara respondeu suavemente. Sobre usar relacionamentos para conseguir o que se quer. A diferença é que o meu amor por Luca é real, e isso nos torna invencíveis. Acabou, Valentina, Luca declarou, sua voz carregando a autoridade de um homem que finalmente acertou todas as contas. Marcos está preso. Seu pai está preso. E você? Bem, sugiro que aproveite sua liberdade enquanto pode. Como se fosse uma deixa, policiais federais emergiram das sombras. Valentina nem resistiu quando as algemas fecharam em seus pulsos. Toda sua arrogância havia desaparecido, deixando apenas uma mulher quebrada que apostou tudo no jogo errado. Mais tarde, quando a poeira baixou e os últimos convidados se foram, Clara encontrou Luca na varanda da suíte presidencial. Ele observava as luzes da cidade, uma taça de champanhe intocada em sua mão. No que está pensando? Ela perguntou suavemente, envolvendo sua cintura por trás. Em como minha vida mudou desde aquela noite no restaurante. Ele respondeu, puxando-a para seus braços. Em como um tiro que deveria me destruir acabou me salvando. Clara sorriu contra seu peito. Quem diria que o homem com coração de aço precisava apenas do amor certo para derreter? O amor certo, ele repetiu, seus dedos traçando a linha de sua mandíbula. E a mulher certa, a parceira certa, a sua, ela completou, erguendo-se na ponta dos pés para alcançar seus lábios. O beijo tinha gosto de vitória e promessas. Quando se separaram, os olhos dele brilhavam com algo além de desejo. Casa comigo, ele pediu novamente. Não mês que vem, não ano que vem. Agora. Clara piscou, surpresa. Agora? Tenho um juiz de plantão no térreo, Sofia anunciou, surgindo na porta com uma taça de champanhe. E sim, já providenciei tudo. Vocês realmente acharam que eu deixaria passar a chance de organizar um casamento surpresa? Clara riu, lágrimas de felicidade brilhando em seus olhos. Vocês são loucos. Por você, Luca murmurou,
roubando outro beijo. Sempre por você. 1 hora depois, sob as estrelas do Rio de Janeiro, Clara e Luca trocaram votos em uma cerimônia íntima. Não havia imprensa, não havia espetáculo. Apenas amor puro e verdadeiro. Eu te amo, ele sussurrou depois, quando dançavam sozinhos, na varanda. Mais que império, mais que poder, mais que vida. Eu também te amo, ela respondeu, seu coração transbordando de felicidade. Meu herói de coração de aço, porque algumas vezes é preciso passar por tempestades para encontrar o sol. É preciso enfrentar batalhas para conquistar a paz. E às vezes, é preciso um tiro do destino para unir duas almas que nasceram para ficar juntas. Clara e Luca encontraram seu final feliz não porque foi fácil, mas porque lutaram por ele. Transformaram ameaças em oportunidades, vingança em justiça e medo em amor. E no fim, descobriram que o verdadeiro poder não está em impérios ou fortunas. Está em 2 corações que escolhem bater juntos, não importa o que o destino coloque, em seu caminho. Se um dia me perguntarem se acredito em destino, direi que sim, porque só o destino poderia transformar um tiro em cupido, uma assistente em rainha e um coração de aço em ouro puro. Clara Monteiro, em sua autobiografia, Coração de Aço, best-seller internacional.